Bom dia, pessoal. Feliz Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio. Olha que dia maravilhoso. Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês um estudo bíblico e também um testemunho para vocês hoje. Olha, nós estamos aí nessa nossa caminhada com a diabetes, não é isso? Com a obesidade, que a gente tem falado muito, né? Dado testemunho para vocês de como foi possível vencer. E eu creio que muitos daqueles que têm diabetes ou que são obesos ou que fizeram a cirurgia bariátrica muitas vezes não sabem como resolver todas essas questões. E eu tenho feito duas preocupações aí, né? Fazer vídeos que dão testemunho daquilo que nós conseguimos vencer, e não foi fácil, porque é Deus na frente sempre, Deus nos ajudando a vencer. Porém, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que na própria palavra a gente busca forças, tá? Para nos ajudar. Então, eu queria que você fosse comigo hoje em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Lá diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A palavra edificar, né, você vai entender que ela tem muito a ver com o templo do Espírito Santo. Então, nós entendemos que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Jesus, quando subiu aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo para cuidar de nós aqui. E muitas vezes nós não estamos cuidando bem do nosso templo. Então, quando eu me alimento de forma inadequada, fica parecendo que é só eu que estou fazendo mal para mim mesmo, mas não estou mexendo com ninguém. Não é assim? Acontece, meu irmão, que quando você não se cuida bem, você vai ter reflexos no seu humor, na sua saúde, no seu bem-estar. Muitas vezes você vai encarar uma situação que muitos enfrentariam até com certo humor, você vai enfrentar com dor, você vai enfrentar com ressentimentos, né? Porque o diabético ele tem muita depressão. E essa depressão ela é ocasionada justamente pela falta de capacidade da gente poder controlar o açúcar no sangue, e o açúcar por si é como se fosse uma compensação pela tristeza que a gente passa, pelas nossas angústias. E muitas vezes você fica assim, eu estou entre a cruz e a espada, nem consegue pensar direito, né? Fala, eu não posso brigar com as pessoas porque não é certo, não é correto, e eu não vou estourar com a pessoa, e você come para aquilo poder de alguma forma te saciar. Primeiro, quando tiver uma situação difícil, sempre estando em oração, porque estando em oração, Deus vai te dando ferramentas para você lidar com aquela situação, que depois você vai refletir isso no alimento. Então, todos nós fizemos isso, sim, eu fiz muito isso. Passava de sabores, passava provações, passava decepções e depois ia descarregar isso na comida. Então, a gente faz isso no automático, sabe? Não é que você não perceba que você não está fazendo errado, mas é que a situação é tão voraz que você não consegue parar para pensar somente quando a situação já está muito grave. Então, nessa passagem bíblica que nós lemos agora, olha, comer você vai comer e você precisa se alimentar, mas veja, se você pegar a história, a evolução dos alimentos, tem ali às vezes você tem canais hoje a cabo que falam sobre isso, você percebe que a história dos alimentos passou por um momento de processamento e conservação dos alimentos. E isso exigiu muita química. Você vai comprar carne congelada, você vai comprar alimentos que têm uma grande quantidade de sódio para poder ficar bem conservada, e isso vai trazer problema de pressão arterial para você. Você vai comer alimentos rápidos e doces e confeitinhos e chocolate, isso, aquilo, alimento rápido que tem muito açúcar.
Em vez de você fazer uma boa refeição, você vai estar comendo um doce e você então está consumindo o tempo todo açúcar. E o grande problema do diabético é que essa doença, ela faz com que o pâncreas pare de funcionar. O pâncreas, ele é uma glândula do organismo, ele não é nem órgão, ele é uma glândula que tem como função controlar a quantidade de açúcar que tem no sangue. Então, nem muito nem pouco, ter a quantidade adequada. E essa insulina, ela é colocada ali, né, passo a passo pelo organismo, e as células que produzem isso no pâncreas, né, são chamadas de Langerhans, células de Langerhans. Essas células explodem. Por quê? Porque a quantidade de açúcar é tão grande que a pessoa está mandando para o pâncreas que ele não suporta. Aí o pâncreas começa a diminuir sua capacidade de controlar açúcar no sangue. Eu não estou entrando em muitos detalhes técnicos aqui, tá? Claro que no pâncreas você tem, além da insulina, você tem o glucagon, que é uma outra substância também importante, mas através do controle da insulina que você estabelece esse controle no açúcar do sangue. E aí o que acontece? O organismo não consegue, então ou se buscou o recurso de se ter uma insulina feita em laboratório, né, para a pessoa absorver, ou medicamentos que estimulem o pâncreas a voltar a funcionar, mas hoje tem muitas dicas na internet interessantes com relação a limão, a cebola roxa, tem muita coisa na internet legal para estimular isso tudo. Mas faça tudo com orientação do nutricionista e do teu médico, tá certo? Isso é importantíssimo. Então veja, se você consegue substituir os alimentos, controlar a sua alimentação, você consegue o quê? Você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, enquanto não aconteceu problemas graves, se você consegue diminuir teu peso e manter, porque como é que você vai conseguir manter o peso, que é a maior dificuldade? Eu perdi peso várias vezes na minha vida. Uma época eu perdi 14, outra vez eu perdi 12 quilos, mas eu não conseguia manter, porque eu não mudava os hábitos. Eu não me convencia de mudar hábito nenhum. Às vezes eu parava de comer certas coisas e quando eu estava vendo já estava voltando a comer de novo. Então, o ideal é que você mude os seus hábitos alimentares. Precisa de ajuda? Então peça ajuda. Essa ajuda precisa vir. Claro, o nutricionista e o médico vão te orientar. Agora, em casa, né, a família também precisa entender que é um processo que demanda tempo. Então, para a pessoa poder se acostumar, vocês também têm que aguentar a mão pelo menos uns 2, 3 meses para que ela consiga se adequar direitinho. E principalmente, não provoque a pessoa comendo o que não deve na frente dela. É para ela ficar mais forte. Poxa, deixa de ser insensível. Se você quer comer um doce, tá com vontade de comer um chocolate, não come na frente dela, só isso. Vá para o teu quarto, coma lá, se você come no trabalho, mas evita comer naquele período. Ajude o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe a passar por esse processo, porque ela precisa de um tempo para o cérebro poder entender que não pode mais ficar comendo aquela quantidade daquelas coisas. Quando ela absorver esse entendimento, aí as coisas vão entrar num outro patamar. Mas é sempre bom evitar. Então, se você colabora também com esse regime, não é verdade? Você fala, puxa, que gostoso, eu pude ajudar meu irmão, né, naquele período em que ele precisou passar por aquela situação de enfrentamento da obesidade. Irmão, isso é fundamental, sabe? A gente se ajudar. Quando tem uma doença em casa, um outro tipo de doença, todo mundo ajuda, todo mundo faz um pouquinho. Por que não pode ajudar também, evitando comer alimentos que façam mal, né? Começa a tomar suco todo mundo em casa, suco gostoso, suco laranja, suco de limão, começa a tomar suco de melancia e você vai evitando que o refrigerante entre em casa, evitando que o sorvete entre em casa. Não é que nunca mais essa pessoa vai tomar, mas a partir do momento que ela fez um esforço e venceu, não é? Vai ficar mais fácil. Então, a nossa vida ela vai ter altos e baixos, tá certo? Nós precisamos
nos manter em equilíbrio, tá bom? E isso não é fácil. Um diabético dizendo para você, um ex-obeso falando para você que isso acontece comigo todos os dias, tá certo? É subida e descida, mas a gente consegue manter com uma alimentação mais saudável. Gente, uma coisa importantíssima, banana. Você gosta de banana? Legal. Então, para o diabético e para o obeso, começa a comer banana prata, porque ela tem pouquíssima gordura. E ela evita o que? A depressão. Aquela tristeza que bate, você não sabe de onde veio, é falta de serotonina no corpo. Então, se você compra bananinha passa, compra aquela bananinha que tem ela sem açúcar, ela só ela mesmo, maravilhoso, tem muito caso de produto que vende isso, até supermercado vende essa bananinha, tá certo? E a banana normal que você vai tomar com seu açaí, mas claro, não vai tomar o açaí com açúcar, nem com aquele xarope de guaraná. Coloca guaraná em pó, coloca aí a banana para bater junto do açaí, que vai ficar com aquela consistência mesmo legal, que você está acostumado num açaí comum, e não precisa de açúcar, porque a própria banana já tem açúcar. Coloque 2 bananas lá, bata, você vai ver que você vai ficar com ele do mesmo jeitinho, né? No máximo coloca adoçante, tá bom? Então com isso, você já conseguiu resolver várias coisas, certo? E consegue ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, fique ligado para os próximos capítulos para a gente poder estar compartilhando. Feliz Dia dos Trabalhadores, com saúde, tá? E, por favor, nos siga para os próximos vídeos e se inscreva lá no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, até o próximo encontro, fiquem com Deus.